Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula da série A Volta de Jesus. Se você é líder de GC, líder de célula, ou está discipulando alguém, ou deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, então esse vídeo é para você. Já pega a sua Bíblia e abra em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, que diz: Não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. E o segundo texto que fica aí para você meditar se encontra em Atos capítulo 1, do verso 9 ao 11, tá bom? No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da promessa. A promessa. Que promessa é essa, Suneli? A promessa que é incontestável e infalível, uma verdade bíblica a respeito da volta de Cristo. Quando a gente olha João capítulo 14 e nos versículos anteriores, a gente vai observar que Cristo já tinha em mente que ele estava findando seu ministério aqui na terra. Então ele amou tanto seus discípulos que ele prepara o coração dos discípulos para essa despedida memorável que eu costumo chamar. Então ele prepara, isso era já perto do período da Páscoa, que é uma festa tradicional entre os judeus, e ele prepara um jantar, né? E ele começa a servir esse jantar. O jantar estava sendo servido. Agora imagine só o cenário comigo. Você é um dos 12 discípulos, está sentado na mesa com Cristo Jesus, em um momento de comunhão. E veja bem, Judas também está ali no meio deles. Ele também estava nesse momento de comunhão juntamente com todos os outros discípulos. E a Bíblia vai dizer que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para atrair Jesus. Então, olha só, ele estava na mesa com todos eles, mas o mais extraordinário de tudo é que Cristo, ele não deixa de servir Judas. Muito pelo contrário, ele não acusa Judas, não é mesmo? Eu acho isso muito lindo em Deus. Mas Cristo, ele não se importou. Quando a gente olha as Escrituras, a gente vê que Cristo ele não se importou com o fato de um traidor está ali sentado e comungando juntamente com eles. Muito pelo contrário, ele sabia que logo ele estaria de volta ao Pai. Então, ele se levanta, ele se veste com uma toalha na cintura, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. E nesse cenário você deve lembrar que Pedro, quando Jesus chega para lavar os pés dele, ele fala: "Não, Senhor, peraí, eu jamais vou permitir que o Senhor faça isso comigo", né? Aí Jesus diz para ele assim: "Se tu não permitir que eu lave teus pés, tu não tem parte comigo". E Pedro: "Não, Senhor, então tá, lava todo o corpo, lava tudo". Eu acho muito lindo isso em Cristo. E eu fico imaginando qual era a sensação ou qual era o pensamento que Cristo tinha quando ele chegou para lavar os pés de Judas. Ele sabia que Judas ia trair ele. Eu penso que uma das coisas que mais doía no coração de Cristo não era o fato da traição em si, mas que Judas ele iria se perder, ele iria morrer na sua própria ganância. Ele cavou a sua própria condenação, não é mesmo? Ele buscou a sua própria condenação. Então, este é o cenário de amor que Cristo preparou para falar para os seus discípulos que ele estava partindo. Um cenário onde havia um jantar, onde eles estavam comungando e onde Cristo ele toma a atitude mais nobre de um serviçal, ou seja, um líder é aquele que serve e não que é servido. E Cristo estava deixando como exemplo, olha só, o Rei dos Reis estava servindo meros mortais, lavando os pés deles em sinal de humildade. Este é o cenário que Cristo prepara para dizer para os seus discípulos: olha, eu estou partindo, já chegou a minha hora. Ou seja, nós caminhamos durante 3 anos e meio aproximadamente, mas chegou a hora de eu voltar para o Pai. A palavra de Deus vai dizer que Pedro ele queria ir com Jesus. E eu me emociono todas as vezes que leio essa passagem, porque eu consigo, digamos assim, sentir um pouco da dor de Pedro. Pedro era um sanguíneo, então ele consegue verbalizar com mais facilidade as suas emoções. E ele fala: Senhor, eu quero ir agora. Eu quero ir agora e não depois, porque Cristo tinha dito para eles que para onde ele ia, eles não poderiam ir naquele momento. Mas Pedro ele não entendia. Pedro ele não conseguia compreender o que Jesus estava falando. Mas como assim eu não posso ir agora? Eu quero ir agora, Senhor. Eu quero ir agora contigo, eu não quero ir depois. E sabe, ele questiona: por que eu não posso ir agora? Ele não compreendia. Apesar de ter ouvido outras vezes que Jesus partiria,
ele não tinha mente capaz de entender que era melhor que Cristo voltasse para o Pai, que Cristo cumprisse a sua missão. Era só por meio da morte que Cristo poderia levar e ter consigo aqueles que tanto amava. Então, não só aqueles daquele tempo, mas aqueles de todos os tempos e gerações vindouras que viriam a crer nele até a consumação dos séculos. Você consegue entender isso? Nós fomos alcançados por causa desse amor. Então, existe aqui, nessa passagem de João 14, uma promessa incontestável. Durante uma noite tão cinzenta como essa, Jesus, apesar de carregar uma angústia enorme no seu coração, ele dá o consolo para os seus discípulos. Isso não é louco? Quem precisava de consolo, no ponto de vista humano, era Cristo. Afinal de contas, ele estava com uma angústia que era maior do que qualquer ser humano é capaz de compreender. Ele estava carregando o peso do pecado da humanidade. Ele precisava ser consolado. Mas a verdade bíblica é que ele consolou os seus discípulos. E ele diz assim, olha, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não deixe com que o coração de vocês fique preocupado, agitado ou com medo. Acredite no que eu estou falando para vocês. Onde meu Pai mora, há muitas casas para que vocês possam morar lá. E eu vou e prepararei esse lugar de moradia para que vocês possam estar comigo. Eu os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam no lugar que eu estiver. E Jesus aqui, ele não estava falando de casas no literal, mas ele estava falando da sua presença, da presença dele com o Pai. Ou seja, onde eu estiver, o meu Pai também estará. E onde eu e meu Pai estivermos, eu quero que vocês também estejam. Lembre-se que naquele tempo o Espírito Santo de Deus não habitava no coração dos discípulos. Ou seja, isso foi conquistado mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Então Cristo, ele estava dizendo, olha, eu estou indo morrer pelos vossos pecados, para que vocês tenham acesso a essa presença maravilhosa que é por meio do meu Espírito. Isso não é extraordinário? Ele diz o seguinte, mas eu ainda preciso liberar acesso para que vocês um dia possam estar comigo. E eu não vou ficar longe de vocês. Jamais, eu não vou ficar longe de vocês. Eu vou conquistar essa liberdade, esse acesso de vocês até mim e até o meu Pai. Isso não é extraordinário? Como se isso não fosse suficiente. Ele ainda diz, eu, no tempo certo, vou pedir para o meu Pai, para que ele envie um outro Consolador. Jesus tinha sido um conselheiro, um guia, um amigo para os seus discípulos durante todos aqueles 3 anos e meio aproximadamente. E enquanto esteve com eles o instruiu em tudo, suportava os seus preconceitos e ignorância, dava-lhes consolo nos tempos de desânimo. O outro Consolador seria dado como compensação pela sua ausência, o outro Consolador seria dado como compensação por sua ausência ou para executar os ofícios para ele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele não seria um outro simplesmente, ou um substituto, muito pelo contrário. Ele seria o próprio Deus habitando em nós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é da mesma natureza que Cristo. Ele também é divino, ele também é Deus. E ele veio para fazer morada nos nossos corações. Então, ele não ficaria por um tempo com ele somente, não, mas para sempre. Pelos séculos dos séculos, até a consumação dos séculos, como a palavra de Deus vai dizer. Quando finalmente Cristo virá para consumar a obra que ele começou lá atrás na cruz. Então Cristo fez questão de ressaltar para os discípulos e para nós que ele não nos deixará órfãos, mas que voltará para nós novamente. Não para morrer como antes, a fim de nos dar a vida, mas para nos conceder salvação completa. O que a gente aprende com isso aqui? Que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda para caminhar em direção rumo a essa promessa que Cristo fez para nós. Então, a forma como vemos Cristo é através do seu Espírito que vive em nós. Ele não só está conosco, mas nos faz lembrar que Cristo voltará como prometeu. Então, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, antes da noiva, o Espírito está clamando. Isso não é incrível? Antes da noiva clamar, o Espírito está clamando. O Espírito vem em ordem primeiro. O Espírito e a noiva.
Ou seja, é por meio do Espírito que experimentamos um pouco da vida, da eternidade na Terra. Sabe aquele aperitivo que lhe dão naqueles restaurantes que você pede, a primeira coisa que você faz é pedir o seu prato, não é mesmo? E eles dão um aperitivo. Esses dias eu fui numa sorveteria e eles me deram um pouquinho para eu provar um sorvete novo numa colherzinha bem pequena. E eu provei aquilo. E aquilo foi um aperitivo do que eu iria pedir depois. Então, o Espírito Santo de Deus, eu comparo como esse aperitivo. É um pouco daquilo que nós experimentaremos na eternidade. Então, é o Espírito Santo de Deus que produz esse anseio pela eternidade em nós. Ele é o selo que nos torna propriedade de Cristo. Pertencemos a Cristo Jesus, pois ele pagou pelo meu e pelo seu coração. Então, o selo é usado no sentido de definir uma marca em qualquer coisa para identificar que é genuíno, autêntico, confirmado e aprovado, como quando uma ação, compacto ou contrato é selado e assim garantido. Então, o Espírito Santo de Deus em nós é o selo que diz: eu e você pertencemos a Cristo Jesus e nada poderá mudar isso. O Espírito Santo é a garantia de que somos de Cristo e do Deus Pai, e no fim nada poderá nos separar de Cristo Jesus. Isto está registrado em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 em diante. Então guarde essa palavra no seu coração. Cristo prometeu. Foi o próprio Cristo quem disse: eu voltarei para vós, me aguardem, porque eu virei outra vez. Não tem como contestar essa promessa maravilhosa. Existe a promessa. E a promessa que deve ser a esperança de todo cristão é essa: Cristo voltará, como prometeu. Somente aguarde e espere, porque ele virá. E esse é o vídeo da nossa lição de hoje. Eu espero que essa mensagem tenha impactado o seu coração. E eu te espero no próximo vídeo com um tema maravilhoso que eu tenho certeza que vai dar continuidade àquilo que você está sendo ministrado nesse vídeo. Deus abençoe e eu te espero lá.